Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a um vídeo Dicas para uma oratória e uma apresentação de excelência. Meu nome é Eduardo Henrique, sou palestrante profissional e professor de oratória e hoje eu quero passar para você algumas dicas de algumas técnicas e de ensinamentos que eu passo através de meus cursos. Vamos lá? A primeira dica que eu tenho para você é: além de se preocupar com o que vai falar, foque em como irá se expressar. Sim, as pessoas dão tanta relevância ao conteúdo, só que elas se deparam com um problema na hora de falar em público de como vai falar aquele conteúdo, de como irá se expressar. Não que o conteúdo não seja importante, porque ele realmente é importante, mas também é importante você saber o que você está dizendo para você mesmo e como que você vai dizer aquilo para as outras pessoas. Essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica: duvide no seu consciente de seu medo para que você ganhe confiança. O medo ele sempre vai existir, ele nunca vai deixar de existir. Porém, a questão principal ela não está em você deixar de ter medo, e sim de como você lida com ele. O medo, ele nos passa segurança. Ele não é para nos passar insegurança. Imagine uma pessoa que não tem medo dirigindo a 220 numa rodovia totalmente perigosa de carro. Ela pode sofrer um acidente porque ela não tem noção de perigo. Então, o medo, ele nos traz segurança, e não é para nos trazer insegurança. Muitas pessoas às vezes falam: ai meu Deus, amanhã eu tenho uma apresentação, eu não vou ir bem, vai dar tudo errado, ai já estou imaginando, será que realmente eles vão gostar? E por que eles não devem gostar? Não era isso que você queria? Se apresentar? Você não estudou aquele tema? Duvide do seu medo. Por que eu devo errar? Por que eles não vão gostar? Não foi isso que eu estudei, não foi isso que eu aprendi, não é isso que eu quero falar, não é isso o que eu entendo, por que eles não vão gostar? Como assim eu devo ter medo? Por que eu devo ter medo disso? Julgue seu medo, diminua ele, veja que ele não tem tanta importância, quando se na verdade você se usa técnicas. Ok? Vamos à terceira dica. Procure sempre estudar o conteúdo da temática que irá expressar. Tem a ver com a segunda dica, porque muitas das pessoas sentem medo e insegurança quando não sabe o que vai falar ou sobre aquele tema. Busque estudar, busque pesquisar sobre aquele tema, aquela temática que irá expressar, porque é muito desagradável mesmo você querer, por exemplo, falar sobre direito sem entender de nenhuma lei. Busque estudar, busque aprender sobre aquele tema que você quer falar, para que você tenha uma segurança melhor, porque, acredite ou não, muitas pessoas se tornam medrosas, inseguras, por conta dessa questão. Sim, de não estudar o que irá falar. A quarta dica: não ponha muito texto em folhas de papel ou slide. Use elas como tópicos. A folha de papel e o slide, elas podem ser o salva-vidas, né? O seu resgate, como que ela pode ser uma peça para conseguir fazer a sua oratória toda no ir bem. Os slides e a folha são usados para a gente colocar referências, datas, tópicos de abordagem, o que iremos falar. Coisas básicas. Se você colocar muito texto e muitas imagens num slide, as pessoas irão focar tanto no slide que não irão dar tanta relevância ao que você está falando, ao que você está passando ali. E elas irão parar para analisar aquilo e ver. E não é isso que você quer. Você quer ser ouvido. Você não quer que as pessoas apenas vejam o que você está fazendo.
E a folha de papel é a mesma coisa. Crie tópicos, referências. Por exemplo, você vai dar uma aula de história e não lembra as datas de cabeça, coloca lá Revolução de tal coisa, tal data, até tal, e você vai explicando. Porque se você realmente estudou aquele assunto, você vai saber falar dele. Agora vamos supor que no meio de uma apresentação, de uma oratória, eu esqueça o que eu estava falando, me deu um branco. E eu falo, é porque, ou eu acredito que, e eu consulto o slide para ver o que falta eu falar ou onde eu parei. Agora imagina se eu fosse consultar o slide, na hora que eu fosse consultar ele, ou a cartolina, ou a folha de papel, eu visse um monte de texto. Poderia me atrasar, me atrapalhar e ainda me confundir muito. Então, coloque pouco texto, coloque tópicos, referência na folha de papel, na cartolina ou nos slides. Eles foram criados para isso, para referências, para abordagens de tópicos, de temáticas, e não exatamente de colocar um texto, né, todo ali. A quinta dica: evite falar dando as costas para a plateia, ok? Ou olhando para o nada. Muitas pessoas acham que a gente tem que ficar focado numa posição, né? Elas dizem, se você tem medo de falar com o público, foque, olhe para uma posição e fica ali. E você vai ficar falando virado para aquele lado, quando se na verdade você deve trabalhar o impacto de pessoas, os olhares, trocando os olhares e comunicando com as pessoas. Outra coisa é dar as costas. Seria muito estranho falar de costa virada para lá. Apesar de ser uma falta de educação e de ética. Eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero passar o meu conteúdo, ou quero ser esquecido, ou quero ser deixado de lado. Eu tenho que receber a plateia também. O máximo que eu devo fazer é ficar mais de lateral, de lado, e falando isso daqui e abordando com as pessoas. Ou o que eu posso também fazer, se eu for dar as costas, ser bem prático e rápido, mas não falar de costa virada. Olho para lá, depois quando eu virar de frente, eu falo com as pessoas. Não fale de costas viradas. Isso pega muito mal numa oratória ou numa apresentação. Ok? A sexta dica: busque segurança na expressão corporal através das mãos. Muitas pessoas elas param para pensar, será que realmente a expressão corporal ela tem relevância na nossa vida? Você percebeu que quando a minha mão balançou, você prestou muita atenção nela? As nossas mãos elas acompanham os nossos gestos e as nossas falas. Deixe ela aí trabalhando contigo. Coloque as mãos aqui e vá falando, ou coloque as mãos aqui, na altura do cotovelo, e vá conversando, vá fazendo gestos simples com as mãos, e elas vão te acompanhando. Se a sua fala for mais rápida, ela vai te acompanhar também. Se a sua fala for mais devagar, mesmo assim, as suas mãos irão te acompanhar, a sua voz. Imagine, por exemplo, olha, eu quero meu dinheiro de volta. Olha, eu quero meu dinheiro de volta. Olha, eu não gostei disso, eu quero meu dinheiro de volta. Ou, olhe, eu não gostei disso, eu quero meu dinheiro de volta. Olha um outro exemplo. Por favor, você poderia me ajudar? Olá, por favor, você poderia me ajudar com uma questão? Os gestos, eles podem fazer a mesma palavra mudar todo o contexto ou significado. Por isso, você procure sempre manter as mãos na direção dos seus ombros, mantê-las aqui e ir falando, ok?
A sétima dica: busque estudar qual é o nível de conhecimento da sua plateia ou das pessoas que você quer apresentar o seu produto. O que isso tem a ver? Muita coisa a ver. Por exemplo, você vai usar uma linguagem totalmente técnica. A linguagem técnica, ela só chega para as pessoas que realmente entendem do que você está falando. A linguagem técnica, ela pode ser um pouco perigosa, porque a linguagem técnica, ela só abala quem realmente compreende o que está sendo dito ali. E outra coisa, eu vou para uma plateia que as pessoas só sabem falar português, irei falar palavras em inglês ou em hebraico ou em espanhol. Busque estudar um pouco o nível de conhecimento daquela plateia ou daquele público, daquelas pessoas, porque muitas das vezes, até mesmo no dia a dia, a gente pode a gente quer demonstrar um nível tão alto, falar palavras difíceis e tudo mais, e muitas das vezes as pessoas não param para ouvir a gente, porque elas não estão entendendo nada que está sendo dito ali. E muitas delas às vezes ficam com medo, né, inseguras ou tímidas, ou se sentem um pouco humilhadas de perguntarem o que isso quer dizer, com medo da reação do outro, ou de achar que é uma ignorante. Por isso, busque compreender o nível de conhecimento da sua plateia ou do seu público, que através daí você vai vendo como que você deve tratar ali as suas informações que você quer trazer. Se é com muita formalidade, se é sendo um pouco informal, se você deve, por exemplo, que tipo de roupa que você deve ir, como que você deve se comportar e do que você deve falar, de maneira com que eles entendam o que está sendo dito. Porque não é ruim você ser informal, não é ruim você falar de um jeito com gírias ou de um jeito muito regional. Ruim é você falar e as pessoas não compreenderem, não quererem te ouvir. Ok? Oitava, diz o seguinte: não use palavras difíceis que nem mesmo conhece. Eu não vou, por exemplo, eu conheço várias pessoas que queriam sair bem e usaram palavras difíceis que elas mesmas nem conhecem e acabou se atrapalhando mais ainda. Sendo bonito, é bonito quando você compreende o significado e você sabe o que está sendo dito. Por isso, não busque falar palavras difíceis que você nem mesmo conheça e pode acabar se atrapalhando dentro delas. A décima, teste seus equipamentos antes de usá-lo. Não use coisas que você não conheça. Muitas pessoas às vezes não testam o equipamento e chega na hora e ele acaba dando um problema. Outras pessoas, elas, por exemplo, tem um microfone e outro fala, pô, esse microfone aqui é muito melhor, e a pessoa acaba usando ele. Não use equipamentos que você nunca usou, que você não conhece. Deixa para testá-los, não use eles de última hora. Ok? Agora, a outra questão, se imagine como um vencedor só por ter chegado ao teu local. É a 11ª dica. Se imagine um vencedor. Eu sou possível, eu consigo. Se imagine trazendo um total resultado. Imagine as pessoas te aplaudindo, você conseguindo vender um produto, você conseguindo alcançar aquele nível. Se imagine ganhando, porque realmente aí sim você vai conseguir. Sempre se imagine tendo resultados excelentes e revigore a sua energia. A 12ª pergunta, antes de eu acabar: pratique o falar em público. Procure levar para o seu dia a dia. A gente não fala em público, a gente não trata de falar em público somente numa faculdade, somente numa escola, somente quando a gente está num palco. A gente também fala em público quando a gente está no nosso dia a dia, porque quem fala em público é aquele mesmo que está no dia a dia. A 13ª dica é: procure usar a sua respiração como sua aliada. Por exemplo,
Isso lhe ajudará a acalmar, diminuir o nervosismo, o estresse, a ansiedade de falar em público e ajudando você a ativar a sua genética. Evitar que seus batimentos ficam acelerados, sua adrenalina aumente e seus lábios ficam secos e você comece a ficar nervoso, totalmente acelerado, sem saber o que dizer. Bem, meu nome é Eduardo Henrique e te aguardo nos próximos vídeos. Até lá!